Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. José não vê a sua família há mais de 20 anos e no vídeo de hoje vamos falar sobre o momento em que José reencontra os seus irmãos. Você sabe por que José tratou seus irmãos com indiferença? E o que Jacó, Lia, Tamar e José têm em comum? Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos te contar por que José usou um disfarce para falar com seus irmãos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Este vídeo destaca o começo do cumprimento dos sonhos de José com todos os seus irmãos inclinando-se diante dele. José é agora o governador do Egito e a fome que ele previu chegou com toda a sua força. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, e quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. José então abriu os seus depósitos, onde havia mantimento, e vendeu aos egípcios e a todos os estrangeiros que vinham ao Egito para comprar alimento, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. 10 dos irmãos de José viajaram até o Egito procurando por alimento, e eles chegam ao palácio do homem que está encarregado de fazer a distribuição dos grãos. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E seus irmãos responderam: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram, pois José estava bem diferente de quando era mais novo. Tinha 20 anos que José não viu seus irmãos, e quando ele os vê, a Bíblia diz que José se mostrou estranho com os seus irmãos e os tratou asperamente. Mas por que José tratou os seus irmãos asperamente depois de tantos anos sem os vê-lo? Se quisermos entender o significado deste acontecimento, então teremos que primeiro entender a mensagem que 3 outras cenas de encontros trazem no livro de Gênesis. A primeira cena acontece na tenda de Isaac, e este está cego e velho. E Isaac manda que seu filho mais velho vá caçar e preparar uma refeição para receber a bênção da primogenitura. E mais cedo do que imaginava, Isaac ouve alguém adentrando a sua tenda. E Isaac pergunta: Quem está aí? E a voz responde: Sou eu, pai. Esaú, teu primogênito. Isaac pensa que era Esaú, mas era Jacó em seu disfarce. Na segunda cena, Jacó tinha fugido para a casa do seu tio Labão, e ao chegar, ele se depara com Raquel e se apaixona por ela, e se oferece a trabalhar por 7 anos para poder se casar com ela. Jacó se casa com Raquel, mas passa a noite de núpcias com Lia, e só na manhã seguinte ele descobre que tinha sido vítima de engano, pois não era Raquel, era Lia, disfarçada de sua irmã mais nova. Na terceira cena, Judá perde 2 filhos por serem maus aos olhos do Senhor, e Judá fica preso à sua nora por causa da lei do levirato, que já era um costume tribal mesmo antes da lei de Moisés. Essa lei
fazia com que Tamar não pudesse se casar com mais ninguém. Os anos se passam e a esposa de Judá morre, e passando o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tima, e parece que Judá havia esquecido da promessa, mas Tamar queria um filho que fosse herdeiro de Judá. Mas se dependesse de Judá, Tamar estaria condenada a ser uma viúva sem filhos. Mas segundo a lei do levirato, Tamar tinha seus direitos e ela não abriu mão deles. Surgiu-lhe então a ideia de ter um filho diretamente de Judá, e sem esperar mais por Selá, e conhecendo os hábitos do seu sogro, Tamar colocou em prática uma estratégia ousada. A Bíblia diz que quando foi dito a Tamar que o seu sogro estava a caminho de Tima para tosquear suas ovelhas, ela trocou as suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tima. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta cultual, porque ela havia encoberto o rosto. Judá, então, possuiu sexualmente Tamar, e a sua nora engravida de gêmeos. Tamar enganou seu sogro para que pudesse ter um filho que honrasse a memória de seu primeiro marido falecido. Fazendo assim, cumpriu o dever que Selá, seu filho caçula, deveria ter feito. Judá pensou que havia tido relações sexuais com uma prostituta, mas era sua nora Tamar em seu disfarce. E nesse mesmo contexto que o reencontro de José com os seus irmãos deve ser entendido. Vejam que o homem a quem os irmãos de José se inclinam não tem nenhuma aparência de um pastor de ovelhas hebreu. Esse homem fala a língua egípcia, e ele está vestido com as roupas de um governador egípcio. Ele é chamado de Zafanete-Paneia, um nome egípcio, e os 10 filhos de Jacó pensam que estão diante de um príncipe egípcio. Mas, na verdade, ele é José, seu irmão hebreu em seu disfarce egípcio. Notem que são 4 passagens diferentes na Bíblia que os seus protagonistas usam disfarces para conseguir os seus objetivos, pois é somente quando Jacó, Lia e Tamar não são reconhecidos é que eles são levados a sério, respeitados e atendidos. Isaque ama Esaú e não a Jacó. Jacó ama Raquel e não Lia. Judá pensa em seu filho mais novo e não na situação de Tamar. José é odiado por seus irmãos, e somente quando eles aparentam ser alguém que eles não são, é que eles conseguem obter o que eles buscam. Para Jacó, a bênção de seu pai. Para Lia, um marido. Para Tamar, um filho. E para José, a atenção genuína e não violenta de seus irmãos. A situação desses 4 personagens pode ser resumida em uma única e marcante frase: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. E todos esses disfarces funcionaram? Sim, funcionaram, por um curto período de tempo, pois Jacó passa por um grande sofrimento por ter roubado a bênção de Esaú. Lia, embora tenha se casado com Jacó, nunca ganha o seu amor. Tamar tem filhos gêmeos, porém Judá nunca mais teve intimidades com ela. E com José, os seus irmãos não mais o odeiam, porém, agora eles têm medo dele. Mesmo após José reafirmar que não guardava nenhuma mágoa deles, eles ainda pensam que José se vingaria deles depois que Jacó morresse. Mas felizmente, Jacó, Lia, Tamar e José, eles aprendem que, embora eles nunca consigam a afeição e o carinho daqueles de quem tanto buscavam, Deus está com eles. E isto é a fonte de seu conforto. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo,
Um disfarce é um ato de se esconder dos outros ou talvez de si mesmo. Mas de Deus, nós não podemos e nem precisamos nos esconder, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece os nossos pensamentos e ouve o nosso choro, e responde até mesmo aquelas orações que não temos forças para verbalizar. Deus, Ele é atencioso com aqueles que são desprezados. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, e ninguém precisa de disfarce nem de máscaras quando está na presença de Deus para alcançar o seu verdadeiro valor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.